que vocês acham? Podemos começar então com a Antônia, pular a Júlia, e de repente ela aparece, a gente... Sim, eu tenho... ficaram faltando algumas perguntas aqui no chat, mas são perguntas mais direcionadas à literatura africana, e nós vamos ter uma mesa, né, só sobre isso. Então, não sei, de repente a gente... a gente tem mesa sobre o feminismo negro, a gente tem, na verdade, até mais, em outros momentos também, né? Mas era uma pergunta se as escritoras africanas entram nessas listas de escritoras lidas por homens. Bom, eu, no meu entendimento, não, né? Nas canônicas, na lista das canônicas, que a Eurídice ainda mencionou. Bom, podia fazer essa distinção, né? Não sei se é essa lista que você está se referindo. Não, ela só diz das escritoras que não são lidas por homens, né? Que não são lidas, entendi que são lidas. Eu falei lidas, né? Mas isso, que não são lidas, né? Mas assim, aí eu acho que até um discurso mais específico a gente pode aprofundar quando estiver aqui debatendo isso, né? Não sei, mas fica aberto, né? Vamos ter oportunidade de falar nisso. Bom, ela fala do quarto de despejo, que foi sugerido como leitura de vestibular. Ótimo. Que bom. É isso. Mas a gente volta, então, a esse assunto, né? A gente vai ter um número bem grande de conferências, né? Sobre literatura de autoria negra, literatura brasileira, africana também. Tem Moçambique, tem a mesa Moçambique, né? Tem a mesa Moçambique e... Tá bem, então, entre Brasil e Moçambique. Isso. Né? Então, eu divulguei a programação no Facebook, mas ela também está na página da Abralic, eu acredito. Né? Inclusive com os resumos, né? Tá. Bom, bem completinho. Bom, então, a Silvina vai coordenar aí. Então, tá me ouvindo bem? Porque eu estou com alguns ecos. Vou fechar aqui. Isso. Então, vamos dar início, então, a essa mesa 2, né? Sobre a Belle Époque. Tá me ouvindo bem? Sim. Então, vamos dar início, né? Essa mesa 2, sobre a Belle Époque. Eu estou com muito eco. Tá, quer que eu fale, então, Silvina, como é que é melhor, né? Tá bom, não é muita coisa, só passar a palavra, né? Só passar a palavra para Antônia. Antônia, então, se você puder se apresentar rapidamente e começar a sua fala, e quando chegar aos 10 minutinhos, a gente vai dar um jeito de fazer algum sinal, né, Laura? Tá bem? Bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Está me ouvindo? Boa tarde. Eu me chamo Antônia Rosane Pereira Lima. Vou apresentar a comunicação intitulada Mulheres Ilustres do Brasil, de Inês Sabino, a escrita de dicionários como forma de resistência. Fazendo uma breve apresentação minha, eu sou mestre em estudos literários pela Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, e sou professora de língua portuguesa da Rede Estadual de Educação da Bahia também. Minha pesquisa é concentrada na escrita de Inês Sabino, que é uma escritora baiana, nascida em 31 de dezembro de 1853, falecida no Rio de Janeiro em 13 de setembro de 1911. Então, ela perpassou por diversos estados no Brasil, tendo nascido aqui na Bahia. Não é uma escritora conhecida nacionalmente, apesar de ter alguns trabalhos já sobre a obra dela. A obra que eu me concentro nessa apresentação de hoje é Mulheres Ilustres do Brasil, que é um dicionário de mulheres brasileiras, não necessariamente apenas escritoras, porque nessa obra, que foi
lançada em 1899, Inês Sabino procurou se pautar no que as mulheres faziam no século XIX em diversas áreas. Então, ela vai trazer Anita Garibaldi, ela vai trazer mulheres que faziam caridade, e ela vai trazer algumas escritoras também. E essa classificação de mulheres em diferentes áreas não é feita no livro de forma organizada por área, é um pouco misturado. Então, a gente vai fazendo a coleta, como no meu caso eu me concentro em escritoras, a gente vai fazendo a coleta ao longo do livro dessas escritoras citadas por ela. E o que chama a atenção é que Inês Sabino já sabia naquela época, no século XIX, já tinha noção de como essa sociedade, como a elite intelectual relegava ao esquecimento escritoras mulheres. E aí ela se incumbiu do trabalho de fazer essa espécie de resgate, que não é esse o nome que a gente deveria chamar, mas seria essa espécie de trazer à tona essas mulheres que escreveram, mas que não são conhecidas. A própria Inês Sabino, né, que é um exemplo, ela foi poetisa, romancista, contista, memorialista. Então, ela escreveu em diversos jornais, inclusive em Portugal. Vocês estão me ouvindo bem? Porque está passando carro de som aqui na rua, em tempo eleitoral. Voltando aqui, a versão que eu tenho do livro de Inês Sabino é uma edição da editora Mulheres, da Zaide Musar, que foi editada em 1996. E aí, como Inês Sabino é uma escritora que também não é muito divulgada, a gente não consegue muito encontrar os livros dela. 2 dos livros dela eu só consegui, um livro eu consegui o livro Impressões, que é de poesia, eu consegui na biblioteca da Universidade de São Paulo, Noites Brasileiras, que é uma coletânea considerada infanto-juvenil, só consegui na Biblioteca Nacional, porque é uma edição rara. Enfim, e tem Lutas do Coração, que é um romance que tem 3 personagens femininas que eu consegui comprar no sebo, mas foi a única obra também que eu consegui encontrar no sebo. Voltando para Mulheres Ilustres, a gente tem um trabalho que pode ser considerado pioneiro em relação à crítica feminina, porque no século XIX já existiam obras que se pautavam em falar sobre a literatura, em trazer espécie de dicionários com verbete sobre escritores. Mas o que a gente conhece são obras que os homens escreveram, intelectuais homens, né? Então, Inês Sabino, no século XIX, já se lançou à frente dessa jornada de trazer nomes de mulheres. E aí, nesse texto, eu trago alguns trechos que estão contidos na apresentação desse livro, que foi feito pela própria Inês Sabino. E aí, eu vou ler um pouquinho. Com dedicatória às senhoras brasileiras, Inês Sabino se autoprefacia em Mulheres Ilustres do Brasil. Afirma que não está a fazer um trabalho de jardinagem, isto é, o cultivo de certas flores para exibir sua beleza, salientando tratar-se de um estudo da psicologia feminina. Abro aspas. Não é que a autora não goste de cultivar as belas filhas da primavera, mas, nas Mulheres Ilustres, o cultivo das flores visa um outro fim que a emoção estética. Fecha aspas. Então, o objetivo principal seria esse, de tornar público, tornar conhecido os nomes das escritoras por ela retratadas. Então, justificando o fato de ser uma mulher que está escrevendo sobre outras mulheres, ela afirma, abre aspas, por que razão a mulher não poderá ser conhecida pela pena de outra mulher, estudando em si a psicologia alheia? Fecha aspas. E aí, ao longo da apresentação dos verbetes, Inês Sabino vai trazer alguns trechos de obras que ela conseguiu encontrar, porque algumas escritoras ela não conseguiu trazer trechos pela dificuldade mesmo de achar os escritos dessas mulheres, né? Se hoje a gente tem dificuldade, imagine no século XIX, que não existia internet, não existia WhatsApp para a gente se comunicar. Então, além disso, ela também procurava trazer imagens
do rosto das mulheres, porque também é uma forma de tirar do apagamento, né, essas escritoras. Como a gente sabe o caso de Maria Firmina dos Reis, que teve sua imagem totalmente trocada, houve um equívoco na história, né, que a imagem dela foi totalmente modificada. Então, nessa obra Mulheres Ilustres, Inês Sabino procura também trazer as imagens das mulheres, os escritos e as imagens, suas fotografias, gravuras, enfim. Então, ela salienta que apresentar essas mulheres é importante do ponto de vista histórico, evidenciar suas qualidades, demonstrando o tom de análise crítica do trabalho, porque Inês Sabino, além de apresentar, falar sobre a vida dessas mulheres, apresentar trechos de obra, ela faz algumas pontuações sobre questão do casamento, a instrução feminina. Ela defendia muito que a mulher teria que buscar agir pela inteligência, que é uma frase, que é uma citação que eu vou ler agora, abre aspas. A mulher não deve viver somente pelas virtudes, nem pelas graças. Ela necessita agir pela inteligência, de acordo com seus deveres morais e cívicos, fecha aspas. Então, ela tratava ela era muito engajada nessa questão da instrução feminina, já no século XIX. Ela também tinha textos que ela defendia o divórcio, no século XIX. Então, apesar das questões que envolvia a época, dela ser pertencente a uma família da elite, digamos assim, ser branca, ter vários privilégios e carregar algumas questões da época consigo, ela já tinha um pensamento transgressor, porque ela defendia o voto, ela defendia o divórcio. Inclusive, ela foi considerada uma escritora abolicionista, porque ela lançou um livro em 1887, que o nome era Aves Libertas, que era de poesia. Só que eu não consegui encontrar ainda esse livro. Pelas descrições das estudiosas que escreveram sobre ela, diz que esse livro foi bem divulgado na época porque uma atriz, Ismênia, recitou alguns de seus poemas no teatro em Recife. Só que eu não consigo encontrar ainda nenhum vestígio desses textos. Sobre as escritoras, eu vou elencar só os nomes das escritoras, porque a gente não tem tempo de falar sobre elas. Eu vou citar os nomes das escritoras que contém na edição Mulheres Ilustres do Brasil. Então, são elas: Rita Joana de Souza, Lourença Tavares de Holanda, Ângela do Amaral, Beatriz Brandão, Nísia Floresta, Ana Lócio Seiblitz, Baronesa de Mamanguape, Délia, que é o pseudônimo de Maria Benedita de Bormann, Maria Ribeiro, Bárbara da Silveira, Delfina Benigna da Cunha, Corina Coaraci, Graça Ermelinda, Albertina Diniz, Revocata dos Passos, Amália Figueroa, Laura Carolina e Maria Helena da Câmara Andrade Pinto. Como eu disse, não há uma ordem nessa classificação, não há ordem alfabética, não há ordem de escritoras em relação a outras mulheres que atuaram no Brasil. E aí a gente vai fazendo essa catalogação. A gente percebe que Inês Sabino não falou apenas de um núcleo, como, por exemplo, os dicionários posteriores, como A Mulher Rio-Grandense, Escritoras Mostras, de Andradina de Oliveira, que ela vai se pautar na Mulher no Rio Grande do Sul. Então, Inês Sabino, ela procurou abarcar vários estados do Brasil: Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Pernambuco. Ela vai procurar catalogar essas mulheres ao longo em todas as regiões do Brasil. E aí, para se ter uma ideia do quanto essa obra, Mulheres Ilustres do Brasil, influenciou os estudos críticos sobre literatura feminina, é só a gente fazer uma observação sobre as referências que os dicionários subsequentes a este fazem a Inês Sabino e a esse Mulheres Ilustres do Brasil. O que todos esses estudos têm em comum é o desejo de valorização dessa escrita feminina e do esforço que essas mulheres empreenderam para fazer da sua voz uma forma de luta, uma forma de se colocar no cenário literário brasileiro em um contexto que a gente sabe segregador, né? E só para citar algumas obras que eu
utilizei na minha pesquisa, que citam Inês Sabino posteriormente a esse livro, que eu falo aqui, é A Mulher Rio-Grandense, como eu falei, de 1907, de Andradina de Oliveira. Mulheres de Ontem, Rio de Janeiro, século XIX, que é uma pesquisa de Maria Tereza Calbi Bernardes. Tem o Dicionário de Mulheres, de Hilda Abner Flores. Dicionário Mulheres do Brasil, que é de Chuma Schumacher e Érico Vital Brasil. O Escritoras Brasileiras do século XIX, da Zaide Musart, a coletânea de 3 volumes. E o Dicionário Crítico de Escritoras Brasileiras, da Nelly Novaes Coelho. Então, todas essas obras citam, além do Mulheres e Lute do Brasil, também mencionam as escritoras que Inês Sabino retrata na sua obra. E, algumas vezes, o que acontece é que, como no século XIX, a busca por informações era complicada e muitas vezes algumas informações não eram verídicas, Inês Sabino foi colocando na sua obra o que ela conseguia encontrar. Os dicionários subsequentes muitas vezes corrigiam alguns dados trazidos por Inês Sabino equivocados pelo contexto da época, ou, na maioria das vezes, ratificavam essas informações. Então, só para finalizar, eu vou trazer uma fala da professora Cinéia Silveira, que é uma pesquisadora também de Inês Sabino, que, seguindo essa linha de produção de dicionários no século XIX, voltados para o registro histórico de um país em construção, Inês Sabino vai além de simplesmente fazer aflorar o senso de patriotismo nos brasileiros, com as suas biografadas. Abre aspas, quando ela se apropria dessa categoria de obra para defender direitos femininos, principalmente a educação, ao trabalho, ao voto e ao divórcio. Fecha aspas. Então, faz-se necessário registrar a importância dessa obra no contexto literário, que relegou ao esquecimento diversos nomes femininos que escreveram em uma época não propícia para o desenvolvimento de tal atividade pelo belo sexo. Então é isso. Obrigada. Então, obrigada, Antônia. Espero que agora esteja tudo melhor para mim aqui com o som. Então, vamos passar, né, para a Suzane Moraes de Veiga Silveira, né? Suzane, está aí? Olá, boa tarde, tudo bom? Todos me ouvem bem? Sim? Bom, primeiramente, queria agradecer a esse simpósio maravilhoso, que está valendo a pena estar aqui. Queria deixar registrado meu descontentamento com os valores enormes cobrados, a despeito desse período de pandemia. E gostaria de me apresentar, né? Como a Ana disse, meu nome é Suzane Moraes da Veiga Silveira, eu sou doutoranda do UFRJ e orientada pela minha professora querida Nélia Pietrani, que está aqui presente. Também represento o NIELM, que é o Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Mulher na Literatura, que foi fundado, né, em 1993 pelas professoras queridas da UFRJ, que esse ano estavam conosco no webinar. Mas, sem mais delongas, vamos à apresentação. Eu preparo o PowerPoint e prometo que eu vou me delimitar os 10 minutos de apresentação, em que eu trago um recortezinho da terceira parte da minha tese, do terceiro capítulo, que fala um pouco sobre a poesia de autoria feminina de Juca Machado, que é a minha sujeita de pesquisa, é a poeta que eu pesquiso, do início do século XX, que escreveu na época da Belle Époque. Pois vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês. Share screen. Isso, acho que foi, né? Foi, então, tudo certinho. Sim, obrigada. Então, estamos na mesa Belle Époque do simpósio. E o título da minha comunicação é de uma das autoras, o processo de ressubjetivação do feminino na poesia de Juca Machado. Bom, primeiramente, quem foi Juca Machado? Foi uma escritora de poesia do início do século XX, começou a sua produção literária em 1915, ela teve uma extensa produção, porque viveu bastante, ela morreu com 87 anos, nasceu em 1893, no Rio de Janeiro, carioca, assim como eu, e faleceu em 1980. Então, dentre os seus livros estão Cristais Partidos, de 1915, como eu disse, A Revelação dos Perfumes, que inicialmente era uma conferência literária, posteriormente foi publicada, Estados de Alma,
desse livro eu retiro um poema que eu vou analisar aqui, uma coletânea de 1918, Mulher Nua, de 1922, que é um importante livro também, que foi publicado na mesma semana de arte moderna, porém os modernistas ignoraram completamente. Meu Glorioso Pecado, de 1928, Carne e Alma, 31. Teve uma publicação de sonetos e poemas também de Ilka Machado na Bolívia, pelo embaixador da Bolívia no Brasil, na época era o Antônio Capdevila, em 1932, Sublimação, 38, Meu Rosto, 1947, e Velha Poesia, de 1968, que é o último livro que ela publicou antes das suas poesias completas, em 1978, ainda em vida. Depois, em 1991, a sua filha, que também é uma artista maravilhosa, que é Eros Volúzia, foi inclusive pela Eros a primeira companhia brasileira de dança a admitir dançarinos negros. Então, ela vem também de uma família de artistas. E, mais recentemente, em 2017, a jornalista paulista Jamile Heiken publicou pela selo Demônio Negro uma nova reedição, que, graças a essa reedição, vários trabalhos de teses e dissertações estão sendo feitos em universidades brasileiras sobre a autora Ilka Machado, para consolidar de vez a sua trajetória na historiografia brasileira. Então, eu trago rapidamente algumas curiosidades e informações importantes a respeito dessa escritora. Em 1910, ela fundou, junto com a professora e feminista Leolinda Daltro, o Partido Republicano Feminino, o PRF, do qual ela foi a primeira secretária e também oradora. Então, era um partido composto somente por mulheres, para lutar, na época, pelo sufrágio universal, ou pelo voto feminino. Em 1933, foi eleita a maior poetisa do Brasil pelo concurso da revista O Malho, que na época era uma revista bem importante, de prestígio. Em 1967, ela recebeu uma proposta do Jorge Amado, que era o grande escritor também, seu colega, para concorrer a uma vaga na Academia Brasileira de Letras. E todos, como nós sabemos, em 1977 foi o ano em que Raquel de Queiroz foi admitida finalmente como a primeira mulher a ocupar uma cadeira como imortal na BL. Porém, Ilka Machado recusou o convite do amigo, porque ela tinha, claro, ojeriza por essa instituição machista que há tantos anos não se recusou a legitimar a autoria feminina. Em 1979, curiosamente, ela ganha o Prêmio Machado de Assis pela BL, pelo conjunto da publicação da sua obra, que foi feito em 78. Bom, algumas facetas da autora, aqui um selo comemorativo, a segunda foto ela ganhando um prêmio. Então, seguindo, gostaria de analisar um poema de Estados de Alma, desse livro de 1917, e o poema começa assim: possa eu, da frase, dos agrestes sons, em versos minuciosos ou sucintos, expressar-me, dizer dos meus instintos, sejam eles, embora maus ou bons. Quero me ver no verso, intimamente, em sensações de gozo ou de pesar, pois ocultar aquilo que se sente é o próprio sentimento condenar. Que do meu sonho o branco véu se esgarce e mostre nua, totalmente nua, na plena graça da simpleza sua, minha emoção, sem peias nem disfarce. Quero a arte livre em sua contextura, que na arte, embora pecadora a ideia, deve julgada ser como Frinéia, na pureza triunfal da formosura. Então, eu proponho analisar esse poema em dois movimentos. O primeiro movimento, compondo os dois primeiros quartetos, e o segundo movimento, os dois tercetos. Então, se trata de um poema metalinguístico, como a maioria dos poemas que abrem os seus livros. Esse livro vai tratar, apesar do título Estados de Alma, vai tratar basicamente sobre as sensações do corpo, que é uma proposta da poesia de Ilka Machado. Então, é um soneto decassílabo, com esquemas de rimas interpoladas, A, B, B, A, né? Ou seja, o primeiro verso rimando com o quarto, o segundo com o terceiro. Porém, no segundo quarteto, nós percebemos que a rima se altera para rimas alternadas, A, B, A, B, somente nesse quarteto. E é interessante que isso vai causar uma espécie de dissonância no interior do poema.
e que vai como se irradiasse, né, do centro para o todo do poema a questão que está sendo colocada, principalmente nesses 2 versos no final do segundo quarteto. Pois ocultar aquilo que se sente é o próprio sentimento condenar. Isso aí vai ficar mais claro na explicação a seguir. Então, esse poema está falando basicamente sobre o ato criador. Então, a primeira coisa que salta aos olhos no poema, voltando aqui, é a quantidade de pronomes relacionados ao eu. Então, nós temos o eu, possa eu, logo no início do poema, pronomes adjetivos, meus, meu, minha, quero, me, ver, o oblíquo, e a repetição do quero no segundo quarteto e também no último quarteto, quero. Isso parece instaurar uma relação, logo de início no poema, de um desejo de exteriorização de um dizer, de um querer do lírico, e que vai se desdobrar depois no movimento do ato criador mesmo, como sujeito da enunciação poética. Então, nessa relação, nós temos 2 processos que se relacionam. O processo de exteriorização do dizer ou do querer do eu lírico, logo nos primeiros versos, possa eu da frase nos agrestes sons, em versos minuciosos ou sucintos, expressar-me, e depois uma relação de interiorização do impulso criador no poema, dizer dos meus instintos. E esses 2 processos se relacionam no reconhecimento, como se fosse uma relação especular, em que esse eu lírico quer se reconhecer no verso, quero me ver no verso, intimamente. Então, dessa análise, a gente pode deduzir algumas conclusões. A primeira, os verbos reforçam o caráter ativo da criação poética, quero, expressar-me, dizer, e o instrumento da exteriorização do eu lírico no poema é a própria linguagem. Possa eu da frase nos agrestes sons, em versos minuciosos ou sucintos, expressar-me. Então, os sentimentos expressos nessa vontade de interiorização na poesia, do desejo, da vontade criativa da poiesis, são ambíguos, né? São, apesar disso, ambíguos, ou mesmo opostos. Então, a gente tem os adjetivos sucintos, minuciosos, maus ou bons, sensações de gozo e pesar. Então, aqui, a proposta de leitura que eu estou trazendo é que a autora pretende, nesse poema, através desse jogo metalinguístico, pensar uma nova ética para os seus poemas. Não mais dentro de um paradigma valorativo de bom ou mal, exteriores à poesia, mas como a livre expressão de um desejo. Então, está implicado nessa análise uma ética do desejo, ou seja, ela inverte a lógica moralista da repressão sexual da mulher, pois ocultar aquilo que se sente é o próprio desejo condenar. Ou seja, o que na sociedade é visto como condenatório, que é a livre expressão da sexualidade feminina, no poema é o contrário. Esconder ou ocultar é o próprio sentimento condenar. Ou seja, ocultar a sexualidade é condenar a própria poesia, o próprio eu. Então, seguindo para o movimento da segunda parte da análise, ela evoca a figura de Frinéia. Frinéia, que foi uma grega, né, uma mulher que teria vivido, né, que a gente não tem essa confirmação, mas ela é bastante presente na cultura ocidental. Ela teria vivido ao redor de 400 anos antes de Cristo, na Grécia, especificamente em Atenas. Teria sido uma cortesã famosa. Uns dizem que ela era cortesã, outros dizem que ela era simplesmente uma mulher que tinha vários amantes. O seu nome verdadeiro é Mnessarete, que significa, do grego, né, traduzindo, numa tradução literal, memória da virtude. Então, é interessante que vai se colar na imagem da mulher, através de Frinéia, a virtude, que eu achei interessante na apresentação da colega Antônia, que apresentou agora, como que a mulher, 400 anos antes de Cristo, já aparece vinculada a um critério valorativo de virtude. Então, essa história que aparece, que quase vira uma lenda, é uma espécie de fomento para as artes, né? A Frinéia aparece em vários movimentos, inclusive aqui no Brasil,
Olavo Bilac tem um poema chamado Julgamento de Frinéia, que foi porque ela ficou famosa, e a história seria a seguinte: Frinéia era muito bonito, tinha uma beleza espetacular, tinha muitos amantes, porém ela recusa Eutias, que ficou apaixonado por elas, e ele ficou ressentido com essa recusa dela em ser seu amante, e a acusou de blasfemar os deuses. Então ela vai a julgamento perante o Aeropagos, que era o tribunal de Atenas, e todos os homens que lá estavam julgando Frinéia colocaram o seu polegar para baixo, né, acusando de morte. E Hipérides, que era o seu advogado de defesa, vendo que ela seria condenada à morte, usa do último recurso que ele tinha, que era retirar a sua roupa. E é isso que ele faz. Ele retira o véu que cobria o seu corpo, revelando a sua estética corporal, né, belíssima. E aí os julgadores, né, os homens julgadores, ficaram impressionados com a sua beleza e tiraram todas as acusações. Ela continua viva. Suzane, se puder ir concluindo, por favor. Estou concluindo. Desculpa. E aí, essa história retratada e é trazida aqui no poema como um jogo semântico de revelar e velar. Ai, meu Deus. Vamos lá. Então, a revelação se dá na própria linguagem, que do meu sonho o véu branco se esgarce, né, que retire da poesia tudo que há de excesso de metaforização da sexualidade. E ela não retira simplesmente, ela esgarça, ou seja, rasga, e mostre nua, totalmente nua, na plena graça da simpleza sua, minha emoção, ou seja, sem ocultar o desejo, as sensações, sem peias, sem disfarces. Então, na última estrofe, quero a arte livre em sua contextura, que na arte, embora pecadora, a ideia deve ser julgada como Frinéia, ou seja, mesmo que essa ideia transgressora seja vista como pecadora, o que a proposta do poema implica? Olhar o poema a partir do seu próprio projeto estético e ético. E o último verso do poema é uma fala, tem os dois pontos e o travessão, na pureza triunfal da formosura. Ou seja, essa ideia se aproxima do ideal da arte pela arte, ou seja, o poema deve ser julgado pelo poema e não por uma retórica, enfim, ou por um conjunto moralista externo à poesia, mas ela ainda vai além, ou seja, ali tem implicado uma ética do desejo. Então, a imagem de Frinéia se aproxima da emoção, do desejo, que aparece como proposta de poesia, de arte, que também se aproxima do eu lírico, que aqui dá voz a essa personagem como símbolo de autoria. Então, Frinéia surge aqui também como autoria feminina. E por que ressubjetivação? Porque a Gilca propõe na sua poesia colocar o sujeito como o feminino ou a mulher como sujeito da enunciação, a partir de um ethos corporal, a partir de uma voz feminina, falando sobre o corpo, sexualidade, desejo. Ela discute as convenções poéticas, ressignifica imagens da tradição lírica, como a musa, no caso da Frinéia, e propõe pensar outras formas de dizer as mulheres em poesia, invertendo, inclusive, o sentido da história da arte, ao colocar aquela que é olhada como aquela que diz. Algumas referências, agradeço a atenção. Obrigada. Fascinante. Obrigada, Suzane. Bruna, tá aí? Oi, tô aqui. Oi, tudo bem, gente? Eu sou a Bruna, eu faço mestrado em literatura na UF. Suzane, você pode fechar fazendo favor? Eu ia pedir. E eu sou orientada pela Claudete Daflon. O meu projeto de pesquisa, ele é pautado... A princípio, eu ia estudar as poesias da Cecília Meirelles e da Gilca Machado também, Suzane. Mas depois a gente acabou optando por fazer um estudo apenas de poemas selecionados da Cecília Meirelles. Então, eu busco analisar a representação da natureza, da flora, principalmente, na poesia da Cecília Meirelles, por uma perspectiva decolonial. E, para tentar me ater aos 10 minutos, eu me estruturei em um texto que eu vou tentar compartilhar aqui com vocês.
Eu tenho aqui compartilhado ainda o texto da Suzane. Para mim também ainda está aparecendo. Vai lá em cima, quer dizer, vai ter acho que está em verde. Stop. Stop compartilhar, uma coisa assim. Share. Stop share. Beleza. Ai, desculpa, deu um problema aqui. Nada. Vamos lá. Tá aparecendo aí para vocês? Tá entrando, sim. Bruno. Tá, entrou sim. Tá. Vamos lá. O desfolhar-se lírico na poesia de Cecília Meirelles busca averiguar e analisar a recorrente presença da flora nos versos cecilianos. O traço de sensibilidade e resiliência característicos do inventário lírico que essa poesia dá conta de uma ampla gama de sensações e percepções de quem contempla as diversas formas de estar no mundo. Eu penso que é como aquela música Esquadros da Adriana Calcanhoto, que quem anda pelo mundo prestando atenção. Acredito que o sujeito lírico da poesia da Cecília, ele se enquadra bem nessa definição. O Darcy Damasceno, em Poesia do Sensível e do Imaginário, aponta que a poeta estende seus olhos sobre a realidade física em um levantamento rigoroso da vida, em todas as suas manifestações. Diz ele, o ser orgânico e o inorgânico, o bicho, a planta, a pedra, a luz, montanha, céu, floresta, tudo cabe no círculo enorme que dominam os olhos do contemplador. Nesse exercício de contemplação do mundo, o sujeito lírico siciliano sustenta a reflexão de quem busca estar em constante aprendizado. Por certo que a presença da flora é valorosa a essa poética, na medida em que é delineada em representações constantes e harmônicas, o que permitiu com que Antônio Carlos Sequim organizasse a antologia Palavras e Pétalas, que é essa daqui, cujos poemas selecionados contemplam a presença da flora na obra de Meirelles. Isso posto, compreende-se que é possível conceber, nessa leitura da poesia de Cecília, uma alternativa crítica por perspectivas contemporâneas sobre o eixo teórico no qual essa pesquisa se sustenta, que é o viés decolonial, os estudos ecofeministas e as pesquisas do biólogo Stefano Mancuso. A percepção acurada da poeta comunga a representação da flora em sua materialidade de ser biológico e construção metafórica. Assim, a relação entre humano e natureza é recorrentemente denotada em contrapartida à lógica de dominação vigente na modernidade, que compreende a natureza em um patamar hierarquizado de exterioridade. Então, a ideia de natureza como construção ocidental, de acordo com Miolo e Walsh em On the Coloniality, pressupõe a alteridade, excluindo assim a participação humana no ciclo anímico dessa existência. E dessa forma dispõe da vida vegetal como desprovida de inteligência, de dignidade, relega a compreensão da vida natural a uma falsa ideia de passividade, e assim afirma sua subversão desde a própria episteme, como indica Evandro Nascimento para o suplemento Pernambuco, ao contrastar o percurso da denominação de vegetal. Ele diz: o viver delas seria mecânico, vegetativo, e por isso carente da dignidade própria aos demais viventes. Não por acaso, o verbo vegetar e seu equivalente em outras línguas modernas se destaca pelo sentido negativo, predominante, enquanto a forma etimológica no latim vegetare significava o oposto, animar, vivificar, dar movimento a. Assim, a análise da flora na poesia de Meirelles faz-se pertinente também na medida em que o poema opera como espaço de recriação, repercepção e desconstrução epistemológica necessária ao pensamento decolonial, visto que apresenta temáticas que mobilizam essa percepção da natureza como vida dotada de capacidade criativa e permite, assim, uma praxis de rompimento com a lógica extrativista da mesma. Lógica que se sustenta sobre a oposição abissal entre importantes pares da modernidade, homem versus mulher, razão versus instinto, cultura versus natureza. Portanto, faz-se relevante abordar a associação entre feminino e natureza, que, mediante os estudos ecofeministas, se vincula aos mesmos processos de dominação, exploração insurgentes do período iluminista em vias de atingir o progresso. As ecofeministas postulam que a relação entre mulher e natureza se delineia também
em similaridade quanto à criação da vida. Se, por um lado, pode-se observar um sistema dominante que se baseia na opressão da mulher e da natureza em vias de controle da integridade das mesmas, por outro, o ecofeminismo indica a frequência da mobilização feminina em favor da preservação da vida natural e da relevância que esta representa para a sobrevivência da espécie humana. Em Ecofeminism, Vandana Shiv e Maria Mies afirmam que o mito do progresso ilimitado culmina na falsa ideia de que é possível destruir a natureza sem que soframos os efeitos dessa prática, posto que o homem branco trata a natureza como inimiga. Outro sim, o estudo ecofeminista caminha em direção a estabelecer relação de reciprocidade com a vida natural, percebê-la em sua totalidade como entidade viva. Uma vez que o recorte da representação da natureza nessa poética consiste no estudo da flora, rememoremos então que a tradição literária na qual se insere a simbologia das flores implica significações referentes ao imaginário de fragilidade, amenidade e sensibilidade, principalmente. Em contrapartida, eu trago aqui os estudos do Coacher, principalmente no A Vida das Plantas, de 2018, no qual ele caracteriza a flor como um elemento símbolo de racionalidade, visto que ela se configura como um atrator cósmico capaz de perceber o mundo em profundidade, capturá-lo e ser alterada por ele. O autor ainda descreve como a expressão perfeita da coincidência absoluta entre vida e técnica, matéria e imaginação, espírito e extensão. Na poética ceciliana, ao incessar da metamorfose de si, no ato de desfolhar-se e florescer, que o poema captura e eterniza em seu inventário lírico. Ademais, os estudos do biólogo Stefano Mancuso direcionam a percepção da vida vegetal como dotada de inteligência e capacidade criativa, logo, interativa, ativa, o que difere do ideal de passividade concernente às plantas pela lógica colonial, argumento que justificaria, então, a dominação dessas formas de existência. O estudo do funcionamento da existência vegetal reverbera, assim, uma disruptura da ditadura do olhar instaurada pela figura do naturalista a princípio, que erigia uma catalogação e uma sistematização da diversidade da vida natural, reduzindo-a a um objeto de estudo, e também podendo compreendê-la assim como um recurso natural. Logo, é possível compreender o apontamento que Mary Louise Pratt faz em Os Olhos do Império, de que a intervenção humana, através da botânica, instaurou ordem no caos que era o mundo natural. Então, para poder ilustrar brevemente como essa análise da representação vai suceder na minha pesquisa, eu ilustrei com o poema Desenho, presente em Mar Absoluto, de 1942. Desenho. Fui morena e magrinha como qualquer polinésia, e comia mamão e mirava a flor da goiaba, e as lagartixas me espiavam entre tijolos e as trepadeiras, e as teias de aranha nas minhas árvores me entrelaçavam. Isso era num lugar de sol e nuvens brancas, onde as rolas, à tarde, soluçavam muito saudosas. O eco burlão de pedra em pedra ia saltando, entre vastas mangueiras que choviam ruivas horas. Os pavões caminhavam tão naturais por meu caminho, e os pombos tão felizes que se alimentavam pelas escadas, que era desnecessário crescer, pensar, escrever poemas, pois a vida, completa e bela e terna, ali já estava. Como a chuva caía das grossas nuvens, perfumosa, e o papagaio como ficava sonolento. O relógio era festa de ouro, e os gatos enigmáticos fechavam os olhos quando queriam caçar o tempo. Vinham morcegos à noite picar os sapotis maduros, e os grandes cães ladravam como nas noites do império. Mariposas, jasmins, tinhorões, vagalumes moravam nos jardins sussurrantes e eternos. E minha avó cantava e cozia, cantava canções de mar e arvoredo, em língua antiga, e eu sempre acreditei que havia música em seus dedos, e palavras de amor em minha roupa escritas. Minha vida começa num vergel colorido, por onde as noites eram só de luar e estrelas. Levai-me aonde quiserdes, aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira. Então, o conjunto da flora,
ao qual o eu lírico absorve pelos sentidos, constrói um elo no qual pode-se percebê-lo como participante desse movimento de vidas. Ele assemelha-se às árvores, às folhas e flores num ciclo de reflorescimento, que é a primavera. Logo, cair, deixar cortar-se e reflorescer em sua inteireza é concebido como algo natural à vida como um todo. O eu lírico de desenho delineia, assim, uma relação de identificação com a vida vegetal presente nos jardins que caracteriza. Ao descrever a dinâmica das vidas vegetais que ali existiam, evoca também uma rememoração da própria infância, apontando assim para a reflexão sobre os ciclos intrínsecos à vida. Dessa forma, pode-se perceber a primavera referida no poema de forma material, um fenômeno, e também como uma metáfora às transformações da existência. Ambas as realidades, a do vergel colorido e a do eu lírico, são atravessadas pelos processos de poda e de regeneração, implicando no último verso a ideia de reinvenção de sua integralidade. A identificação entre humano e natureza, erigida no poema, configura a potência de vidas criativas em um patamar de similaridades. Assim, a flora em desenho, tal como em outros poemas sicilianos, se apresenta em dimensão de ser biológico como construção metafórica. Portanto, a partir da análise dos poemas previamente selecionados de Cecília Meirelles, espera-se compreender de que forma pode ser lida a relação entre o sujeito lírico siciliano e a flora versada, na medida em que possibilitam uma percepção dessa natureza em sua dimensão encantatória, dotada de potência criativa, de inteligência, de reinvenção, necessárias ao ciclo anímico da vida, posto que a vida só é possível reinventada. É isso. Gente, como é que eu volto para a tela agora? Lá em cima tem um botão que diz stop. Acho que eu posso. View Options. Eu posso interromper aqui. Acho que eu posso. Ai, por favor. Mas você consegue? Tá escrito aqui interromper para compartilhamento do participante. Ah, sim. Obrigada. Nós somos super poderosas aqui. Posso desligar o microfone? Agora eu fiquei até com medo. Muito bom, parabéns, Bruna. Que legal. Obrigada. Ótimo. Então, agora vamos ouvir, né, o trabalho da Ana, por favor. Bem, a Júlia não chegou, então, né? A gente tinha esperança que a Júlia chegasse, mas tudo bem. Então, nos encaminhando para o final, é a última comunicação e depois a gente abre para os debates, né? Vou ter que colocar aqui um cronômetro para não me estender muito, né? Mas Laura pode me interromper também. Então, o que eu vou apresentar para vocês? Eu fiz um recorte do recorte, né? Na verdade, eu recortei uma única autora, Albertina Berta, para ilustrar o que eu quero dizer. E o título da minha fala é similar ao do simpósio, que é Estratégias do Feminino na Trajetória Literária de Escritoras Brasileiras da Belle Époque. Não similar, né? Tá em diálogo com o do simpósio. Bom, então, a proposta do simpósio é a gente pensar as estratégias dessas mulheres escritoras, né, de sobrevivência nesse meio hostil e predominantemente masculino, que era no século XIX, que é o que eu mais estudo, mas que se perpetuou durante muito tempo. E então, se a gente está falando de estratégias, é porque a gente tem um acordo aqui comum de que essas mulheres que ousaram ser escritoras, elas sofreram, tiveram que enfrentar uma hostilidade do meio, tiveram que enfrentar uma série de intempéries, de dificuldades nessa trajetória literária e intelectual. Então, esse seria o primeiro ponto, né? Reconhecer essas intempéries, essas dificuldades. Estou falando da Belle Époque, do século XIX, que essas escritoras enfrentaram à época, né? Bom, o que eu trouxe como provocação, né? Há pouco tempo, no evento está acontecendo, né? No evento da pesquisa do Labelle, do laboratório da Belle Époque, coordenado pela professora Carmen Negreiros, da UERJ, e uma série de pesquisadores que
integram esse projeto. E um dos convidados foi o Rui Castro. O Rui Castro foi na mesa de abertura e ele foi falar desse livro, que é um livro excepcional, que é Metrópole à Beira-Mar, um livro que ele vai falar sobre a década de 20 no Rio de Janeiro, né? Porque a gente ficou muito centrado no modernismo dos paulistas, né? Na Semana de Arte Moderna, então ele traz esse livro desvendando, então, o título é genial também, né? Essa Metrópole à Beira-Mar. Mas vou dialogar, então, com a fala dele, né? Para que a gente pense, então, essas questões. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que no Rio de Janeiro, as escritoras, elas eram poderosas, né? Elas não enfrentavam essas dificuldades que a gente tanto gosta de dizer que elas enfrentavam, né? Ele chega a dizer que elas olhavam de cima, de igual para igual, para os homens da época, que elas circulavam à época com total liberdade na rua, por se tratar do Rio de Janeiro, né? E o Rui Castro vai dizer, então, que existe uma vitimização por parte da crítica. A crítica, então, faz esse mimimi, né, tão famoso hoje, essa vitimização por parte da crítica. Isso me incomodou um pouquinho, não desmerecendo o livro é um primor, né, mas essa parte, essa leitura que ele faz me incomoda um pouquinho e me faz aqui pensar justamente no nosso simpósio, que a gente está discutindo as estratégias dessas mulheres, então, se elas precisaram de estratégias, não era troco de nada, né? Então, primeira coisa, né, nós temos essa que a gente chama essa crítica universitária, né, que vem, no caso da literatura de autoria feminina, desde a década de 80, com a criação do simpósio, do GT, na verdade, do GT da Ampol, Mulher e Literatura, que é super conhecido, né, vários nomes de diversas pesquisadoras que desde essa época vêm estudando, vêm se aprofundando nessa temática da escrita de autoria feminina. Então, é toda uma dedicação, né? E eu me incluo, porque eu faço parte dessa crítica universitária, dessas escritoras oitocentistas, né? Toda uma dedicação, um aprofundamento nessa pesquisa, nesse assunto, para mostrar que não é uma vitimização, né? Que elas sofreram intempéries, elas viveram as intempéries de uma trajetória intelectual e literária. Então, sabemos que não é vitimização, sabemos que elas sofreram essa hostilidade, essas dificuldades que são advindas de uma sociedade machista, conservadora, patriarcal, né? Essa estrutura patriarcal, e que dá o sentido de hoje estarmos aqui discutindo essas estratégias, porque se foi preciso estratégias é porque não era de igual para igual, né? Bom, então o que eu pensei, né? O que a gente se questiona? Como essas escritoras, elas sobreviveram, como que elas venceram essas barreiras, né? Como que elas conseguiram adentrar nesse espaço que era interdito, e a gente tem várias provas de que esse espaço era interdito às mulheres. Mulheres não eram bem-vindas. Aparentemente, até poderiam parecer ser bem-vindas, né? Mas a gente vê que existe também uma crítica velada, oculta, né? Por trás de um comentário que é aparentemente um elogio, pode estar implícito uma série de coisas, né? E é isso que eu venho me dedicando a estudar. Então, algum tempinho, na verdade, estou compartilhando a minha pesquisa, né? Algum tempinho que eu me dedico a fazer esse levantamento dos repertórios de exclusão das mulheres. Já publiquei um artigo sobre isso, mas venho buscando mais repertórios para fazer a versão 2 do artigo, né? Pensando, então, esses momentos hostis que elas passaram, para que a gente veja que não é a crítica que está considerando isso uma vitimização, não é a crítica que está vitimizando essas mulheres, né? E sim, para tentar entender esse período e que não está totalmente superado no século XXI. Então, essa é uma das provas, né, de que realmente existe essa diferença de gênero, né, desse viés de gênero. Bom, no século XIX, eu estudo, é importante frisar, mulheres da elite, mulheres que tinham muito dinheiro, que receberam educação em casa, né? Mulheres de famílias, famílias nobres, uma situação privilegiada, mulheres brancas, uma situação privilegiada em relação às demais mulheres de classes mais baixas, né? Só que o que eu mostro? Eu mostro que mesmo essas mulheres privilegiadas, né, filhas de grandes homens, né, mulheres de grandes homens, elas sofreram críticas desencorajadoras,
elas tiveram a sua autoria posta em xeque uma série de vezes. Aconteceu com a Narcisa Amália, mas aconteceu com outras escritoras. Elas sofreram em alguns momentos a indiferença, né? Tem o prefácio da Maria Firmina dos Reis, que ela fala, eu sei que eu vou sofrer com esse indiferentismo glacial, né? Então ela já está prevendo, já está, na verdade, nos deixando um registro de como era aquele meio, né? Para a mulher escritora, né? Sofreram com a indiferença, sofreram com a hostilidade, então existe um menosprezo da literatura feita por essas mulheres, né? Existe um menosprezo da capacidade dessas mulheres em fazer algo de qualidade, ou então algo mais intelectual, né? E muitas vezes até um deboche. Em alguns momentos até um deboche existe, a gente consegue resgatar isso pela imprensa periódica. Bom, então, como eu disse, eu vou falar de uma única autora. Eu vou falar da Albertina Berta, que o Rui Castro cita no livro dele. E a Albertina Berta, para quem não conhece, essa é uma escritora que era muito conhecida ali na virada do século XX, na virada do século XIX para o século XX. E ela realmente era uma escritora que tinha uma autoestima muito elevada, né? Ela era uma erudita, e tão erudita que ela foi uma das primeiras estudiosas, se não a primeira, acho que ela é uma pioneira, de Nietzsche no Brasil. Né? Então, ela escreve, ela dá conferências sobre Nietzsche, ela escreve sobre Nietzsche, né? Então, além de romances, ela escreveu 3 romances, ela também escreve 2 livros de estudos de filosofia, quebrando toda a expectativa daquilo que a gente tem da escrita feminina, digamos assim, entre aspas, né? Então, ela quebra essa expectativa de gênero. Qual era a expectativa? Que as mulheres fossem leitoras de folhetim, né? E os homens de coisas mais intelectuais, mais cerebrais, filosofia. E a Albertina Berta não, ela lê, entende, né? Filosofia, ela usa citações de Nietzsche no seu romance, ela lê em francês, ela lê em alemão, enfim, ela é uma erudita, né? Ela é filha do conselheiro Lafayette, então assim, ela também tem esse pai, essa influência do pai, né? Muitas pessoas querem agradar o pai dela e aí acabam, como é que eu vou dizer assim, bajulando a Albertina Berta, né? E ela tem um padrinho, que é Araripe Júnior, que é o Araripe Júnior que escreve para o Jornal do Comércio pedindo a publicação do Exaltação, que é o primeiro romance dela de 1916, que é esse livrinho aqui que nós fizemos a reedição em 2015, o Exaltação de 1916. Esse livro fez tanto sucesso que teve 6 reedições consecutivas à época. Ele é de 1916, teve uma em 18, em 20, 22, 31. Era, né, o maior sucesso. Mas o que eu vou mostrar aqui para vocês? Porque o Rui Castro, ele fala muito da Albertina Berta, né? E aí ele vai dizer que a gente tende a mostrar essas mulheres como mulheres frágeis. Mulheres frágeis, ele diz frágeis, reprimidas, intimidadas, né? Mas se você vê os estudos que existem da Albertina Berta, pelo menos os que eu fiz, ninguém nunca coloca a Albertina Berta como uma mulher frágil, bem pelo contrário, ela tem uma autoestima muito forte, né? Eu conheci a família dela, fiz diversas entrevistas, e a família conta casos, assim, que chega a ser hilário, assim, de como ela tinha essa autoestima forte, inclusive para coisas, assim, que ela usava um chapéu, que era um papagaio, um chapéu muito ridículo, a bisneta contando, né? E que todo mundo ria da cara da Albertina Berta, e aí ela dizia para a filha dela acompanhante, dizia assim, ai, o que esse pessoal tá rindo? O que esse pessoal tá rindo? Aí a filha dizia, ai, mãe, acho que é do teu chapéu, tá meio estranho esse chapéu, né? E ela dizia assim, que nada, um bando de invejoso, meu chapéu é maravilhoso. Então, essa era a Albertina Berta, né? Então, assim, ela nada abalava essa mulher. Mas o que a gente vê? Que mesmo ela, né, sendo essa fortaleza, essa aparente fortaleza, não digo nem aparente, realmente, ela era uma fortaleza, né? Ela nunca deixou de publicar, ela nunca se intimidou, né? Nem por isso ela não foi atacada à época. Aí é que tá, ela foi atacada à época, e uma prova também dessa hostilidade é que essas mulheres não permaneceram, né, na história da literatura, elas não foram incluídas na história da literatura, então a gente não pode dizer que é de igual para igual e que a crítica faz uma vitimização, né? Eu acho isso problemático, né? Bom, então, só para encerrar, 2 exemplos que eu trago
Um é da conferência que ela dá uma conferência no Salão Nobre do Jornal do Comércio. É uma conferência que tem 13, é um ciclo, que tem 13 conferencistas e uma única mulher, meu tempo já está ali, uma única mulher, Albertina Berta, né? E ela fala sobre Nietzsche nessa conferência, né? Bom, o que acontece? A Silvia de Leon, que é uma crítica da época e escreveu para a revista Careta, eu vou ler, porque eu vou finalizar com isso, né? Ela escreve uma crítica mostrando que Albertina Berta, dos 13, foi a única criticada. Enquanto os outros 12 homens são bajulados, a Albertina Berta é a única criticada nessa conferência. E que foi um sucesso essa conferência. O salão estava lotado, todo mundo, né, elogiou muito essa conferência, mas sempre tem aqueles que tentam puxar, né, e mostrar, destilar o seu machismo e o seu menosprezo pelo que as mulheres fazem, né? Eu teria outros exemplos, mas eu vou ficar só nessa conferência por causa desse tempo, né? Desse nosso tempo aqui. Só antes de ler a Silvia de Leon, que é bem rapidinho, o que o Rui Castro fala, eu vou ler aqui também rapidinho. Ele diz, por algum motivo, a visão que o futuro teria de tais escritoras seria a de mulheres frágeis, reprimidas e intimidadas pelos editores e críticos, discriminadas, entre aspas, por serem mulheres e por serem escritoras, e quem sabe chorando pelos cantos sobre originais inéditos. Mais uma vez é a vitimização em ação, porque a realidade era bem outra, né? Eu peguei esse trechinho assim para mostrar como é difícil, né? Como é delicada essa questão é muito delicada, né? Porque que por algum motivo, bom, eu vou dizer o motivo é que eu não tive direito de estudar nenhuma dessas escritoras na minha vida, nunca, nem na graduação em letras. Esse é o motivo é que excluíram essas escritoras, né? E nos tiraram a chance de a gente fazer a crítica, dizer se aquilo é bom ou ruim, né? Então tá aqui o motivo, algum motivo de indefinido, indeterminado, né? Passa a ser bem determinado, né? Então, por algum motivo, a visão que o futuro teria de tais escritoras, o futuro teria de tais escritoras é o que a crítica universitária faz, a nossa visão sobre tais escritoras, né? Frágeis, não vejo ninguém falar que essas mulheres são frágeis, né? Agora, intimidadas, pode ser que sim, né? Reprimidas também. E essa imagem assim de que a gente teria criado, essa imagem que elas teriam chorando pelos cantos sobre os originais inéditos, também nunca vi ninguém fazendo essa imagem das escritoras, né? Essa vitimização, nunca vi nada nesse sentido no que eu leio dos meus colegas, dos meus pares, né? Bom, para finalizar, então, é a crítica da Silvia de Leon, em 1914, logo após a conferência da Albertina Berta. E ela é muito irônica, muito crítica, muito irônica, assim, eu gosto muito disso. Ela diz, pondo ao fim do seu artigo masculino um nome espanhol de mulher, um cavalheiro alvejou com finos gabos e leves ironias a senhora Albertina Berta. Um parêntese que, então, era comum os homens, para criticarem as mulheres, usarem um pseudônimo feminino, como se fosse uma mulher falando mal da outra mulher. Mas não, eram homens enrustidos, disfarçados, né? O que dá mais raiva. Então, ele diz assim, no mesmo número em que apareceu esse artigo, a mesma folha que inseriu, comentando, lamentou que ela mostrasse tamanha erudição e não fosse mais pessoal. Outro parêntese. Então, assim, não há o que criticar. Porque sempre criticam as mulheres porque é muito pessoal, né? Aí a Albertina Berta chega com a erudição digna de um homem, né? Digamos assim, que é o que eles falam, mas aí ela é criticada por ser erudita. Então, assim, não tem saída. Você vai ser criticada sempre, né? Por esse viés de gênero. Aí olha só a ironia dela. É meia-noite, escrevo ao sair de uma festa. Estou fatigada e não pretendo defender minha nobre confreira, porque não me parece que a desonre a acusação de não ser fútil, né? Não desonra ninguém, né? Dizer que não é fútil, eu achei isso genial, né? Numa terra em que a futilidade rude dos homens julga com tão impertinente rigor a futilidade adorável das mulheres. Escrevo essas linhas com o intuito único de frisar uma circunstância que me parece muito significativa. Todos os dias, escritores e poetas sobem à tribuna das conferências sem que os censores da senhora Albertina Berta julguem necessários chamá-los ao combate.
né? Então, assim, só a Albertina teve os censores, né? Nesse ciclo de conferências, né? Essas conferências são singelamente noticiadas entre notas banais de louvores. Quando são os homens, então, esses louvores, né? Os distintos críticos aos quais me refiro, com uma gentileza que o meu sexo lhes agradece, ela é maravilhosa, guardavam, né, as suas ironias para a única senhora brasileira incluída na série de conferências literárias realizadas no Rio de Janeiro. Essa esquisita distinção seguramente não melindrou a ilustre romancista, que tantas provas de apreço recebeu pela imprensa periódica. É isso, não melindrou a Albertina Berta. A Albertina Berta é uma das poucas, várias foram melindradas, né? Mas ela segue resistente, muito com essa autoestima que eu digo assim, muito forte, né? Muito incrível, assim, essa personalidade, né? Então fica aí essa provocação. Terminei, então, a minha comunicação. Obrigada. Desculpa aí por passar o tempo. Interessante essa mesa, né? Porque vai reunindo, né, diferentes formas em que as mulheres trabalham sobre a literatura, né, ou a cultura, né? Uhum. Inclusive, né, seus modos de estar com o trabalho, né? Que na primeira mesa a gente via outro tipo de estratégia que tinha mais a ver, né, com trauma, resiliência, a gente falou né, da resistência, e aqui me parece que nessa mesa o que vai sendo pontuado um pouco é o trabalho da mulher, né, como trabalhadora, né, colocada perante a sociedade, né, e que tipos de trabalho vai assumindo, né? Bacana. Muito bom. Muito Parabéns. bom. Parabéns as comunicadoras, gostei muito. Acho interessante pensar o trabalho da Antônia, a partir do trabalho da Antônia, a gente pensar também na importância da gente dar espaço, além das escritoras, também da fortuna crítica realizada por mulheres, né? É um outro aspecto que às vezes é esquecido por nós mesmos. Então, esse trabalho da Inês Sabino com um dicionário muito interessante, gostei muito. Suzane, incrível, adorei também. Se eu já gostava da Gilca Machado, a Gilca Machado lida pela Suzane, fica ainda mais fascinante. É impressionante, né, Ana, também a questão, assim, que é muito cômodo falar em vitimização como, mais uma vez, uma forma de tornar, invisibilizar a crítica, né? Então, esse processo que continua, né? Laura, e uma ilusão, eu mesma já tive essa ilusão há algum tempo, de que não se sofre, né? Que estamos num pé de igualdade, que somos poderosos, a gente se acha poderosa. Isso é uma ilusão, né? Aí quando você vai fazer essa pesquisa mais minuciosa, né? Recolhendo os registros, fica evidente que existiram essas intempéries. E foi preciso estratégias, né? A estratégia da Albertina Berta era se alienar, ela era meio alienada, tá bom, não quero saber, e ela era assim, entendeu? Então, para enfrentar isso, para enfrentar as críticas que o Lima Barreto fez para ela, então ele faz uma forte crítica para ela, e aí ela diz assim, que fazer se eu nasci assim, se eu sou assim, então, assim, né? É o jeito dela, né? Já outras acabaram desistindo e, enfim, tiveram a carreira interrompida, né? Aqui no YouTube, a Isabela Feliciano comenta que mesmo as escritoras do século XX reconhecidas sofrem a fragilização até hoje e que a Cecília Meirelles, por exemplo, que foi citada aqui, é apresentada em geral sob uma poesia de contemplação passiva, é verdade. A Isabela Feliciano retoma ainda, fala assim, né, que é uma poesia de mulherzinha ligada à ideia com a Cecília Meirelles, que não representa aquela professora intelectual que tão intensamente atuou na nossa educação, no nosso jornalismo. Muitos elogios. Ana, amo te ouvir, eu também.
De fato, a Cecília... Desculpa, você pode falar. Bruna. A Cecília, ela tem mesmo esse olhar que é vinculado até hoje. Eu percebo que ainda recai muito sobre ela esse teor, mesmo da natureza na poesia dela, é muito lida ainda como uma mera simbologia, como uma passividade, estudando também ela por ela, porque uma das bibliografias que eu trago agora é a Farpa na Lira, que são crônicas dela no jornal que ela escreveu por um tempo, e ela fazia levantava muito bandeira da educação, sabe? Ela lutou muito por esse movimento da escola nova, se não me engano. E então a gente vê que ela era muito engajada. A poesia dela não era passiva, mas eu acredito que ela passou dessa forma, né? E eu lembro também que, enquanto eu ainda pretendia estudar a poesia da Gilca Machado, eu li na poesia completa dela, Suzane, que em algum momento elas chegaram a escrever para a mesma revista, para a revista Festa. E a Gilca, ela comenta que alguém está ali argumentando a respeito dela não ter o reconhecimento que ela merecia, no caso, né? Naquela época, naquele momento, que ela batalhou muito por isso. E ela comenta que a Cecília, por exemplo, ela teve um reconhecimento, mas ela tinha aliados fortes também, como o Drummond, o Bandeira, o Mário de Andrade. Eles reconheciam muito a poesia dela. Então, tinha esse em 1980, quando a Gilca morre, o Drummond, que era um leitor da Gilca, né, ele inclusive escreveu poesia erótica também, ele lança uma nota falando exatamente sobre isso, que os modernistas eram tão machistas quanto aqueles que os predecederam, né? Então, acabaram excluindo porque achavam... E o Mário de Andrade tem uma nota falando sobre isso, que a Gilca usava imagens fortes, ao passo que a Henriqueta Lisboa estava dentro do esquema que eles queriam colocar, como eles cristalizaram também a Cecília Meirelles. Então, é interessante analisar essas estratégias também de um sistema, de uma epistemologia machista, né, que se seleciona ou coloca uma mulher representante de toda uma época ou um recorte temporal para poder invisibilizar as outras. Quer dizer, você elege Henriqueta Lisboa e Cecília Meirelles como as representantes do sexo, né, da primeira metade do século XX, e acaba colocando as outras no ostracismo. É interessante que eu estava lendo o ensaio da Ana Cristina César, que eu vou usar no segundo capítulo. E é justamente isso. Ela uma ensaísta, leitora da década de 70, ela não conhecia Gilca, ela conhecia só Henriqueta Lisboa e Cecília Meirelles. Ela acaba acusando, né, entre aspas, essas escritoras de aliar feminino a ocluso, velado, e esses adjetivos que acabaram entrando no imaginário popular. Mas isso quem fez foi a historiografia, né? As escritoras eram plurais. A Cecília Meirelles, inclusive, tem poemas agressivíssimos, assim, falando sobre política, tem os romanceiros. Então, enfim, as estratégias também ao contrário, né? De apagamento. Eu acredito que há uma sutileza ali, mas há uma força muito forte, que a gente, na minha pesquisa, eu busco evidenciar isso através desses estudos decoloniais, não como pintar a poesia dela como decolonial, né, mas propor uma perspectiva que busca reverter essa configuração toda que a gente está falando, porque embora ela tenha mesmo passado por esse filtro que a gente está falando aqui, né, sobre todo esse apagamento e tudo mais, a gente ainda vê esse cunho muito sobre um olhar muito sensível, né, que a gente está falando aqui, como se ela não fosse uma poeta que estivesse falando do social, como os demais daquela época. E como você citou, tem também o Romanceiros da Inconfidência, né? Oi, Laura. Posso? Antônia, desculpa. Obrigada, Laura, pela fala. Eu só queria mencionar que na minha dissertação de mestrado, além de falar sobre esse dicionário de Inês Sabino, a gente também pensou em colocar
inserir essas escritoras que escreveram sobre as mulheres posteriormente e falar também, incluir como se fosse uma espécie de verbete sobre elas. Então, a gente vai falar sobre as escritoras que Inês Sabino trouxe e tem um capítulo que eu trago as escritoras que escreveram sobre mulheres. Então, a gente tem as escritoras e as ensaístas, que a gente achou importante mencioná-las também. Muito bom. Legal. Obrigada, Antônia. Tem a Paula Werneck no YouTube, diz que no início do simpósio foi colocado que o público leitor das escritoras mulheres é majoritariamente feminino, e ela pergunta se mulheres escrevendo para mulheres, a temática dessas escritoras contribui para isso? Faz essa pergunta. Particularmente, no meu ponto de vista, eu acho que a gente acabou de mencionar a diversidade da produção temática das mulheres, né? Então, não acredito que seja essa a razão. Não sei se alguém gostaria de... E na hora volta também um pouco aquela ideia de que o que os homens escrevem é universal, né? É universal, e aí todos devem ler, né? E aí quando a mulher escreve, é alguma coisa que não me interessa, né? Isso fica muito evidente também quando a gente tá falando lá da violência contra a mulher, porque todas as políticas públicas, tudo o que acontece são voltadas para a vítima. Não estou reclamando disso, não é isso, né? Tudo voltado para o acolhimento da vítima, sempre pensando na mulher que foi violentada. Mas existe uma promotora que é lá do norte, que começou a fazer um trabalho que era um trabalho de consciência para os homens, grupos para os homens, porque ela disse, quando a gente fala violência de gênero, os homens, isso não é assunto para mim, é coisa de mulher. Quando a gente fala gênero, estudos de gênero, o homem diz, não, isso é coisa para mulher. E ela diz que a violência não, a violência, o protagonista ali é o homem, o violentador, né, o abusador. Então, que a gente tem que voltar o olhar para esse homem, né, e fazer esse trabalho, né, com esse homem, né. Então, vai um pouco aí, né, dialoga, eu acho, né, da gente pensar que é de mulher e é para mulher e aí acabou, né. É um preconceito, né, na verdade, um estereótipo, né, acho que é por aí. Perfeito. Acho que a Eliane queria falar. Quero. Eliane. Tá me ouvindo? Tá? Não, é rapidinho. É só para a menina, para a Antônia. Eu fui captar a Inês Sabino, o livro da Inês Sabino, porque talvez possa colaborar com alguma coisa. Ela realmente foi uma pioneira. A Antônia está aí? Tá. Sim. Ela foi uma pioneira nesse, vamos dizer assim, gênero literário, se é que é, porque, e o exemplo que eu tenho para dar é quando ela fala na Adélia, né, na Maria Benedita Bormann, que é gaúcha e que escreveu um romance, escreveu mais de um, mas um especificamente, que se chama Lésbia. Só que de lesbianismo não tem nada, mas evidentemente ela foi acusada pelo título, né? E o que demonstra assim que os críticos da época que acusaram não leram o romance. Né? Eu não vou entrar em detalhes, mas eu digo que aqui ela foi pioneira porque esse romance... Eliane, e não leram Catulo, né? Também não leram Catulo. É o conhecimento, hein? É mesmo. Então, não, só para dizer assim que eu encontrei, agora eu vou puxar um pouquinho de louvores aqui para a minha cidade, que a maioria não conhece, que é no sul do Rio Grande do Sul. Tem Porto Alegre, que é a capital, Pelotas e depois vem Rio Grande, onde há uma biblioteca, que é a Biblioteca Sul-Rio-Grandense, e lá, na época que eu estava fazendo uma pesquisa para a minha tese de doutorado, que é sobre romance de artista, e Lésbia é um romance de artista, provavelmente o fundador na literatura brasileira,
onde é que eu encontro a lésbia? Na biblioteca da minha cidade. Então, e na época também a Norma Teles, que alguns de vocês talvez conheçam, estava escrevendo, ela é especializadíssima na Délia, né? Na lésbia, a Benedita Boy. Além disso, nesse livro, só para mostrar, tem a Delfina Benigna da Cunha, que é uma poeta, ou poetisa, né, cega, de São José do Norte, que é menos conhecida ainda do que Rio Grande, mas fica na frente da minha cidade, né? E, como é o nome dela? A Silvina, né? Silvina está aí ainda? A primeira, agora dando assim uma olhada, né? A primeira escritora que vai ser citada aqui, não sei quem é, achei pelo nome, Catarina Paraguaçu, uma índia. Então, é uma obra realmente que tem um valor, vamos dizer, histórico, e para a historiografia literária de autoria feminina, assim, sem citar as outras, né? Tem outras aí no meio, que é de valor, claro, por ser do século XIX, né? Fim do século, mas tem um valor histórico e muito acentuado, né? Então, Antônia, parabéns, viu? Parabéns às outras também, que fizeram um ótimo trabalho. Não sei, a Silvina não apareceu mais, né? Não. Só para saber se se ela conhece a Catarina Paraguaçu. Estou aqui. Não, a Silvina está aí, sim. Tá aí. Muito obrigada. Não tinha lido nada. Paraguaçu deve ser, né? Deve entrar mais ou menos na tua lista. Tá bom? Vou passar a entrar, sim. Obrigada. Obrigada, Eliane. Adorei, Eliane. O meu professor Adeítalo, ele havia mencionado que a Catarina Paraguaçu era uma espécie de mito, alguma história, alguma ficção inventada. Aí eu andei pesquisando. Eu não li agora, li rapidinho, pelo nome e pela... Tem ilustrações, algumas têm ilustrações. Morrendo de inveja. Morrendo de inveja aqui do seu exemplar. Estou aqui morrendo de inveja porque eu só tenho a cópia. Não, mas esse aqui não é original. Na biblioteca da minha cidade, eu acho que tem original, né? Depois, se tu quiseres, entra em contato que eu te passo telefone, que agora eu nem sei. Esse aqui foi é o facsímile que a editora Mulheres publicou. E Lutas do Coração, eu acho que também tem aqui na biblioteca. Estou fazendo assim, uma breve, eu não estou ganhando nada com isso, viu? Eu tenho a cópia da cópia. Fala. Eu tenho a cópia da cópia de Mulheres Ilustres. A cópia da edição facsímile. Mas essa é da editora Mulheres, que foi publicada em 96. Deve ter ainda. Deve ter por aí. Tá bom. Era isso, gente. Adorei, Eliane. Não podia deixar, né? Obrigada. Eu ia fazer só uma observação sobre a Cecília ainda. Esse caso é muito interessante, né? O caso Cecília Meirelles. E esse texto a que a Suzane se referiu, porque, na verdade, a Ana Cristina, ela está, do jeito dela, ironicamente, sempre, né? Porque é um texto que ela está brincando ali o tempo todo. Ela está também fazendo uma retomada dos críticos, né? Da recepção crítica. E aí ela está, muito sutilmente também, questionando a recepção crítica que a Cecília teve, que a Cecília e a Henriqueta Lisboa tiveram, né? Que sempre a colocaram naquele... A Ana Cristina chega a usar esse termo, né? Um lugar limpo. Muito curioso esse adjetivo, limpo. E, de fato, né? Então, a gente ainda tem que enfrentar isso também, como que a Bruna citou o Daci Damasceno, né? Você deve ter lido, e se você juntar outros textos que foram escritos sobre a Cecília, muitos vão nesse caminho, né? Do sensível,
do nebuloso, né? Pastora de nuvens, né? Ela mesma se disse pastora de nuvens. Mas quando a gente vai ver... E a farpa na lira também, aí as pessoas também falam muito isso. Ah, não, nas crônicas de educação, no romanceiro, aí sim ela teve uma preocupação social, mas eu também discordo disso. A poesia lírica dela também tem uma força muito grande. Ela tem um poema chamado Compromisso. É um longo poema. Depois você dá uma olhadinha, interessante que é esse poema, e isso mesmo, essa relação de ação mesmo, da poesia como ação, que é uma abordagem que talvez a gente não espere que a Cecília tenha. Mas por que a gente não espera também? Porque não se construiu essa imagem da Cecília. É muito interessante isso também, ver como que se recolhem imagens e acho que até que a Bruna usou esse termo, se cristalizam essas imagens, né? Ela ficou pastora de nuvens sempre. E Mar Absoluto, eu já acho, o poema que abre o livro, Mar Absoluto, é de uma potência violenta, incrível. Ele é violentíssimo, aquele poema. Porque é muito curioso isso. O mar, a violência do mar, e é logo o poema de abertura. Então, é impressionante, né? Elegia uma pequena borboleta, que é curiosíssimo, elegia uma pequena borboleta, e ela está se lamentando, a voz lírica lamentando profundamente a ação humana diante daquela... a brutalidade da ação humana que toca na borboleta e mata a borboleta. Eu acho isso assim que comunica muito com o que a Ana estava descrevendo na apresentação dela, né? Sobre a gente ter esse olhar pré-concebido por conta dessa historiografia que parte de como se a poesia produzida pelos homens é que estivesse falando do social, que estivesse comunicando algo mais relevante, digamos assim, né? E que a gente tem esse olhar assim ainda muito blasé para a poesia dela, mas na verdade partir desse sensível, dessa estética de parte do ínfimo, vamos dizer assim, ela atinge, de certa forma, ao meu ver, algo muito importante, porque, como alguém citou na mesa anterior, falar assim que a literatura ela contribui para a transformação, para a produção de outros imaginários que são diferentes e que são questionadores. Então, eu penso que ela atinge essa mobilização pessoal mesmo, enquanto a gente se perceber dentro do mundo e de que forma isso pode ser transformado em praxis, como que isso não é social, como que a relação com o ambiente, com a natureza, com a flora não se faz relevante. É muito, muito. Seu trabalho é belíssimo, parabéns. E deixa eu fazer só uma perguntinha à Bruna, porque você disse que ia colocar a Gilca também, aí você tirou. É isso que eu ia perguntar. Você ia falar também? Eu ia perguntar Por que você tirou? Legal. Na verdade, assim, eu tenho um amor declarado muito mais forte pela Cecília, assim, ela foi minha bandeira desde o princípio, quando eu entrei no mestrado. E depois eu pensei que seria interessante, né, analisar os poemas dela junto a outra poeta. E eu fiquei pensando por um tempo quem poderia dialogar bem com ela. E naquela época eu estava começando a ler mais a Gilca e eu gostei. Eu achei que tinha uma comunicação ali. Mas depois a minha orientadora sugeriu, olha, você tem muito amor pela Cecília. Se você optar por seguir analisando os poemas da Cecília especificamente, você pode aprofundar melhor aquilo que você mais almeja. E eu escolhi pela Cecília mesmo por uma questão muito afetiva. E eu acho que é difícil mesmo. Eu estava até curiosa para ouvir o seu trabalho também, porque parece que a questão da natureza é bem diferente em uma que em outra, né? Comparação é sempre complicadíssima, eu sei, mas a abordagem da natureza parece diferente, e o seu trabalho é lindo. Tô babando no seu trabalho, belíssimo. Obrigada. Eu queria trazer só uma informação.
Rapidinho, sobre Catarina Paraguaçu, aqui dando um Google aqui, ela aparece no poema Caramuru, por isso que aparece em Inês Sabino, é que é a indígena Catarina Paraguaçu, que foi esposa do português Diogo Alves Correia, que está no poema Caramuru. E aí, talvez ela tenha existido, de fato. É porque meu professor me disse para retirar da dissertação, porque ela é uma ficção, que ela está no poema. Mas não quer dizer que ela não tenha existido, né? Não quer dizer. Só a pesquisa vai te contar. Exatamente. A pesquisa muito aprofundada, porque não é comum encontrar isso aí. E a Nélia, só queria dizer uma coisa, que eu acho que os leitores, homens, não conseguem entender Cecília Meirelles. Por quê que eu digo isso? Porque, bom, quantos anos lecionei na graduação? Quem é que entrava sempre no estudo? Vamos botar uma escritora. Quem vinha? Cecília Meirelles. Por quê? Porque é uma desleitura, né? Não conseguem chegar. Então, os professores homens colocavam a Cecília Meirelles para ser estudada na graduação. Tu vai para o vestibular. Quantos anos tivemos vestibular? Quem entrava? Vamos botar uma escritora, porque pega bem, né? Botar uma mulher. Cecília Meirelles. Sempre entrava. Eu acho que não há uma... E sempre os mesmos poemas, né? E os mesmos poemas, para não ter erro. Claro, para não dar erro. Balada das 10 bailarinas do Cassino. Deus me livre. Balada das 10 bailarinas do Não. É aquele para garantir uma leitura feita há milênios. Né? Tá? Muito legal. Eu queria fazer só uma observação rapidinha, que realmente as escritoras do início do século XX não tinham nada de frágeis. A Gilca, por exemplo, era ativista política, militante artística, ela organizava conferências, organizava concursos, era muito lida, assim como a Albertina Berta. Inclusive tem aquela carta do Lima Barreto, né, ele meio ressentido reclamando que não era lido, enquanto as escritoras eram super lidas. Ela sofreu um processo de apagamento pela historiografia literária, porque na época em que ela viveu, né, na Belle Époque, ela era muito conhecida, era sempre chamada. Claro que existia crítica condescendente, e a outra, né, aquela coisa que a gente conhece, mas ela era realmente, na época em que viveu, bem prestigiada. Mas houve esse apagamento pela historiografia, né? Isso que eu acho interessante. É muito interessante, porque a nossa questão de pesquisa é sempre assim, como essas mulheres que foram tão incríveis, tão conhecidas, tão poderosas, não chegaram, né, até os dias de hoje, foram apagadas. Essa é a nossa questão de pesquisa. Então, é o contrário de uma vitimização, né? A gente está analisando o processo de exclusão e não dizendo que elas foram coitadinhas, enfim, é complicado, né? Laura, tem uma pergunta aqui para a Silvina no YouTube, não sei se a gente faz e aí vai para o encerramento, pode ser? O que vocês acham? Tá aí a Laura. Eu estava só esperando fechar esse assunto, porque a Silvina, o assunto é mais relativo ao que a Silvina tinha mencionado antes. Podemos fazer. O nosso tempo está... Quer deixar para amanhã, Silvina? A gente começa retomando a pergunta da Adriana? Pode ser. Agora eu acho que bom, a Silvina que sabe. Silvina que vamos deixar para amanhã, porque acho que agora quebra o clima, né? Tá bem. Debate bom aqui. E o tempo também. A gente retoma amanhã com essa pergunta, tá bom? Tá bem. E o tempo, a gente já estourou o tempo também, o monitor até já foi. Não. Então tá. Gente, então eu queria agradecer a participação calorosa de todas. Pode ser feminino aqui, né? Todas, né? Muito obrigada pelo muito debate, obrigada, pelas apresentações. Que bom que a gente está aqui no meio da pandemia com saúde, podendo fazer essa troca, né? E esse diálogo. Com saúde e internet. Isso. É uma vantagem. Tem mais. Tá ótimo.
Foi ótimo. Então, a Muito gente obrigada, se encontra gente. amanhã às 2, às 2, né? Amanhã. Isso. Bom descanso. Isso. 2 horas com a mesa entre Brasil e Moçambique. Ótimo, obrigada. Até amanhã, então. Tchau, Beijinhos. até amanhã. Tchau, tchau.